Amém. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler mais uma vez esse versículo? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Curva a sua cabeça comigo. Jesus, nós já temos falado com o Senhor e o Senhor já tem falado conosco aqui essa noite. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, ó Deus, com um propósito de não somente adorar ao Senhor, exercer a nossa função, o nosso papel de igreja que somos, chamados para glorificar o seu santo nome, mas sobretudo o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. E o Senhor, melhor do que qualquer um de nós, sabe das nossas mais profundas necessidades. Eu peço ao Senhor, venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, sair daqui transformados pelo poder da palavra do Senhor. Que a nossa mente, ó Deus, esteja totalmente aberta para entender a palavra do Senhor. Não deixe, ó Deus, que nenhuma das sementes que o Senhor lançar através dessa palavra seja arrebatada, ó Deus, por Satanás, seja tirada por Satanás, mas nos dê foco aqui na voz do Senhor, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu queria repetir o que eu disse aqui na quarta-feira, irmãos, e eu já disse isso em alguns momentos, outros, né? Deixa que nada tire a sua atenção nesse momento. A gente tem um aparelhinho pequeno, né? Mas esse negócio é um mal danado. A gente separa 2 horas no domingo para vir adorar o Senhor. É muito pouco tempo, né? Até, como é que chama isso no português? Quase uma hipérbole, né? É muito pouco tempo que nós tiramos aqui. E isso não só é falta de respeito com quem está aqui na frente ministrando para o seu coração, porque às vezes tem gente que acha que a mensagem cai do céu, né? Pastor, olhei a mensagem cai do céu. Exige um preparo muito grande. Então, além disso, sobretudo, talvez é falta de reverência para com Deus. Você chegar aqui na casa do Senhor e ao invés de estar adorando, falando com Deus, com o seu espírito quebrantado, você pegar seu celular para tirar a sua atenção. Não faça isso não, irmão. Eu preciso, enquanto pastor dos irmãos, alertar nesse sentido, porque eu quero ver seu bem. Eu quero ver seu bem. E às vezes é essa brecha que o inimigo acha nas nossas vidas para que a gente não cresça. Então, em nome de Jesus, que a gente possa se ater. Outro dia, a gente estava numa roda de conversa e até uma pessoa falava o seguinte: não, hoje a palavra foi uma bênção, né? Falou comigo, rompeu, porque tem dia que a palavra assim é travada, né? Eu não repreendi, nem falei nada para aquela pessoa, mas pensei no meu coração. Às vezes, quando nós subimos na casa do Senhor e a gente pensa, né? Nossa, essa palavra não foi boa, a gente passa até a ser juiz do culto, né? Jurado do culto, para ver se foi bom ou se não foi bom. Não, essa palavra não foi boa, os louvores não foi bom. O problema não está naquilo que está sendo produzido daqui para aí, mas sim daí para cá. Nós precisamos refazer o altar do nosso coração e realmente entender que Deus, Ele fala em todos os momentos. Em todos os momentos. Precisamos ter sensibilidade. E só tem sensibilidade se o seu coração estiver inteiramente aqui. Então que possamos estar focados nesse intuito. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ele é um texto conhecido. E aqui existe uma expressão que Salomão utiliza, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. É óbvio que Salomão aqui não está falando desse coração que bombeia sangue para o nosso corpo humano. É um pouco mais profundo e eu queria pensar com os irmãos justamente sobre isso nessa noite. Preservando o coração, guardando o coração. O coração, talvez dentre os órgãos, talvez não, com certeza podemos afirmar isso, dos órgãos todos que nós temos, ele é o mais importante. É ele quem bombeia a vida para todo o nosso corpo. E um coração saudável significa uma vida saudável. Quando a gente parte para o plano espiritual e até mesmo para o plano das emoções, um coração saudável, ele resulta em emoções saudáveis. E emoções saudáveis vai resultar em uma vida equilibrada. Quando nós temos equilíbrio nas nossas emoções, nós conseguimos não somente triunfar em um sentido material, mas triunfar principalmente em um sentido espiritual. Porque isso é essencial, um coração saudável é essencial para o meu relacionamento com Deus, para a minha vida com Deus. Mas quando Salomão escreve isso, o que realmente será que ele quer dizer para mim e para você? Guarde o seu coração. O que significa guardar o coração? É lógico que mais do que esse órgão que a gente tem, esse órgão cardiovascular, ele está falando aqui em um sentido espiritual. Faz parte, eu quero te incentivar nesse sentido, essa noite também a isso. Se você tem sido um pouco relapso, né, com a sua vida, com a sua saúde física, irmão, cuide da sua saúde, né? Cuide, né? Faça exames periódicos, principalmente você homem, que às vezes tem dificuldade com isso.
Todas as coisas estão interligadas e o coração é ele que traz saúde para toda a nossa vida. Mas quando a Bíblia aqui, Salomão está falando sobre o coração, está falando do âmago do nosso ser, do cerne do nosso ser, do centro da nossa vida. Está falando sobre a nossa mente, aquilo que rege toda a nossa vida. Assim, é por isso que Salomão usa essa comparação. Assim como o coração é responsável por toda a vitalidade do corpo, da mesma proporção, o coração, em um sentido de emoções, de vida, é no aspecto espiritual. Responsável por toda a nossa boa conduta ou a nossa saúde espiritual. É esse sentido que Salomão está trazendo. E uma grande verdade aqui que Salomão vai estabelecer para nós é que o nosso coração, foi isso que nós lemos, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o que afeta o nosso coração, e aqui trazendo um sentido espiritual e um sentido de emoções, vai afetar toda a nossa vida. O mesmo Salomão que escreve Provérbios, agora lá no capítulo 27, versículo 19, ele vai escrever o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Qual que é a analogia que Salomão está trazendo aqui? A água como um espelho. Com certeza, você já foi a algum rio, algum lugar que tem água, e você se viu ali naquele local. É essa analogia que Salomão está fazendo. Um espelho refletindo um rosto de quem olha. E a imagem que está estampada ali naquele espelho, ou naquele reflexo, que é a analogia que Salomão traz, ela reflete a realidade, aquilo que realmente está sendo projetado. Assim também é com o nosso coração. Preste atenção nessa introdução, que isso aqui vai fazer toda a diferença ao longo da mensagem essa noite. Assim também é com o nosso coração. O nosso coração e a nossa vida, ela é resultado, ela é reflexo literal de como estão as nossas emoções, de como está a nossa vida interior diante de Deus. Tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos é coordenado, dirigido, governado por aquilo que está em nosso interior. É por isso que Salomão traz essa analogia. Às vezes eu queria te chamar aqui para uma observação essa noite, que talvez você já se pensou isso, o que eu fiz para essa pessoa, né? Às vezes você conversando com alguém, uma conversa normal, e de repente você leva aquela patada, né? Aquela mal resposta, ou aquele tratamento ríspido, aquele tratamento grosseiro, e você fala: meu Deus, o que eu fiz para ser tratado dessa forma? Escute aqui, não se preocupe, irmãos. Muitas vezes o problema não foi nada que você fez não fez nada de errado. O problema está no coração daquela pessoa. Ela apenas está refletindo aquilo que está no interior dela. Alguém que reflete essa natureza amarga é porque o coração dela está amargurado. Alguém que reflete essa natureza de tristeza, que muitas vezes até você passa a ficar triste. Eu não sei se já teve uma experiência como essa, de chegar perto de uma pessoa triste, uma pessoa com o semblante decaído, e aquele sentimento passa até a passar por você. Aquilo está no interior da pessoa, às vezes não está ligado nem a você. Isso também vale para o outro lado da moeda. Às vezes alguém fala com a gente e nós levamos tudo para o lado pessoal. A gente leva tudo pelo lado da crítica. A gente leva tudo para o lado de uma indireta que está sendo, de uma cutucação que aquela pessoa está fazendo, de um destratamento por parte daquela pessoa, quando na verdade o problema está em nós. O problema está no nosso interior. E eu sei que se talvez algumas pessoas, talvez não, isso é para todos nós, irmãos. Todos nós somos dirigidos pelo nosso coração. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui essa noite para transformar o nosso coração. Você crê nisso, irmão? Transformar o nosso coração rumo a essa verdade. A Bíblia vai nos dizer que quando nós santificamos a primeira parte, né, ou a parte principal, preste atenção nisso. Quando a gente santifica a primeira parte, ou a parte principal, todo o resto é santificado. Veja só o que Paulo escreve em Romanos capítulo 11, 16. Se a raiz é santa, os ramos também são. A parte final, a parte B do versículo vai dizer isso. Ou seja, quando a gente santifica a primeira parte, todo o resto é santificado. A raiz é a primeira parte que aparece depois que uma semente é plantada. Eu acho interessante a forma que Deus já vem falando ao longo do dia de hoje, né? Essa mensagem eu preparei ao longo da semana. E hoje pela manhã, o pastor que estava aqui ministrando nossos corações falou justamente sobre isso, né? Sobre plantação, sobre semente. E a primeira parte que se aparece a partir de uma semente é justamente a raiz. Depois que ela é lançada ali na terra, que ela é plantada, a raiz, e ela é responsável por determinar todo o curso da vida daquela planta que está surgindo. É por isso que é muito importante que aquele primeiro passo inicial, aquela raiz seja bem plantada, bem cuidada, bem aguada, para que nasça ali uma árvore com vida, saudável, sem problemas. E aí Paulo vai dizer o seguinte: quando nós oferecemos a raiz para Deus, quando nós oferecemos a primeira parte, todo o resto é santificado, todo o resto tem uma vida saudável.
Às vezes a nossa grande dificuldade é justamente isso: oferecer a primeira parte, oferecer a nossa primícia, oferecer toda a nossa vida em um sentido geral para Deus, para entender que se a minha raiz está em Deus, toda a minha vida vai ser construída, regada e crescida pelo próprio Deus. Isso diz sobre o nosso coração, isso diz sobre a nossa vida estar diante de Deus. Mas indo em um sentido mais profundo, e aqui relatando ou destacando alguns aspectos, qual que é a importância do coração e por que nós devemos guardá-lo? Em primeiro lugar, qual que é a importância do nosso coração? A obra de Deus, em primeiro lugar, que começa a acontecer nas nossas vidas é através do nosso coração, é através do nosso interior, é através do nosso íntimo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Ezequiel vai dizer o seguinte: e dar-vos-ei, um versículo conhecido, e dar-vos-ei um coração novo. Essa promessa ela tinha sido feita ainda na antiga aliança, lá no Velho Testamento. Deus havia falado através de Ezequiel essa promessa e ela se cumpriria no Novo Testamento. Depois, concomitantemente, junto, contemporâneo ali de Ezequiel, Jeremias, que está lá em Jerusalém, profetizando lá em Jerusalém, Jeremias vai dizer o seguinte, capítulo 31, versículo 33, escreverei em vossos corações as minhas leis. Toda vez que a palavra do Senhor e o próprio Deus se refere a leis, Ele está falando da vontade dEle. Quando Deus estabelece leis, ali a partir do Êxodo, e aquilo fica mais claro no livro de Levítico, aquele livro que Deus já viu que quando você lê, você pula, porque é tanta lei que Deus vai falando ali. A gente só conhece os 10 mandamentos, mas são muito mais leis. Tudo aquilo ali não era para trazer um peso para o povo, mas é para que o povo vivesse a vontade de Deus. Então toda vez que Deus fala sobre lei na sua palavra, em qualquer lugar que seja, está falando sobre a sua vontade. Então Deus está falando aqui: eu escreverei em vossos corações a minha vontade, para que você possa viver a minha vontade. Aí, essas duas profecias, quando nós chegamos lá em Atos capítulo 2, na primeira pregação que foi feita na era cristã, ou seja, após a morte e ressurreição de Cristo e a sua elevação para as alturas até o céu, Pedro está pregando, na primeira pregação. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos 2, 37, que depois da pregação do apóstolo Pedro, houve uma reação, houve uma resposta por parte do povo, e a palavra do Senhor diz assim: e compungiram-se em seu coração. E depois disso, de compungir, de se, talvez ser conduzido pelo próprio Deus a uma situação de arrependimento, a palavra do Senhor vai dizer que eles se converteram, porque a obra inicia-se no coração. A obra de Deus inicia-se no coração. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, eu gosto muito desse texto, Efésios capítulo 3, versículo 17, Paulo vai dizer assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, em primeiro lugar, que a gente precisa entender é que Deus começa a obra dele nos nossos corações. E por quê? Porque é um lugar estratégico. Lugar estratégico. Eu usei a analogia de uma semente que é plantada, é a raiz. Toda a nossa vida é afetada pelo nosso coração, e todo o resto é dirigido através do nosso coração. Eu não sei se você já ouviu esse exemplo, essa analogia que eu vou te exemplificar para os irmãos aqui agora. Quando você quer poluir um rio, é muito mais difícil que você saia no decurso do rio, ao longo do rio, jogando dejetos ali, objetos para poluir a água daquele rio. É muito mais fácil você ir aonde, irmãos? Responda para mim. Na nascente, É muito mais fácil você ir na nascente, lá na fonte, porque se você vai poluir a fonte, todo o rio vai estar poluído a partir daquilo ali. E é justamente isso, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui agora. É justamente aqui nesse ponto que Satanás acha ocasião para poluir todo o rio da nossa vida. Ele vai no coração, ele vai no cerne da nossa alma, ele vai no centro das nossas emoções para trazer confusão. E quando nós temos emoções, presta atenção por favor, irmãos, quando nós temos emoções confusas, sabe qual que é o sentimento que passa a andar no nosso coração? Incerteza. E a incerteza gera incredulidade, gera falta de fé. E a gente passa a não mais reconhecer o amor de Deus e não ser reconhecido pelo esse amor de Deus que está em nossas vidas. Porque uma vez que a minha vida, as minhas emoções, elas estão impuras, elas estão bagunçadas, elas estão poluídas pelo próprio demônio, a gente não consegue compreender qual que é a vontade de Deus. A gente não consegue confiar em Deus, a gente não consegue exercer a fé. A fé é o instrumento principal que move o reino dos céus, porque é através da fé, irmãos, que nós vivemos milagres.
E se o meu coração está poluído, se as minhas emoções estão como um caco, se eu estou guardando entulho no centro da minha vida, se eu estou alimentando somente pensamentos que questionam a soberania de Deus, significa que eu vou ser frustrado em todas as situações, porque eu não vou entender aquilo que Deus tem para mim, e muito menos que o amor dele é capaz de transformar a minha vida e levar eu e a minha casa para viver uma nova dimensão espiritual em Deus, através do centro. É por isso que eu disse, eu tenho essa certeza e carrego essa verdade aqui no meu coração essa noite. Deus te trouxe aqui para tocar no seu coração que essa noite, irmão, para tocar na raiz da sua alma, da sua vida, para que você possa confiar mais em Deus, depender mais de Deus e ser transformado pelo amor de Deus, consequentemente desenvolver uma vida mais com Deus. E em toda a palavra do Senhor, quando nós paramos para meditar nesse texto sagrado da palavra do Senhor, em textos sagrados, nós vemos que homens pecaram, e o pecado ele sempre começou no coração. O pecado sempre começou no coração. E esse é o segundo ponto, talvez, que a gente precisa entender, que em primeiro lugar, Deus começa a obra dele no nosso coração, mas em segundo, Satanás vai disputar o nosso coração. Satanás e o pecado vai disputar o nosso coração. Quando a gente volta lá para o início da palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, é o episódio que Deus olha para a humanidade está totalmente pervertida, o conceito original que Deus havia constituído a Adão e Eva tinha se perdido há muito tempo, e só havia maldade no coração do homem. Deus então chama Noé e a sua casa e traz o dilúvio, para recomeçar então uma nova história, né? Depois faz uma aliança de nunca mais destruir a humanidade. Mas no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia vai dizer que todo o desígnio do coração do homem era mau. Olha só, o versículo ipsis litteris aqui, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens, dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Jesus, quando está falando algo parecido com isso agora, lá em Marcos capítulo 7, 21, ele vai dizer o seguinte: do interior do homem, ou do interior do coração do homem, sai todos os males. É por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande, irmãos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós temos cultivado dia após dia. Perceba, e eu quero que você entenda isso e ouça no seu coração aqui essa noite, nesse momento, porque a gente tem uma facilidade muito grande em ser pessimistas. Nós temos uma facilidade em observar somente o mal que vem sobre nós, mas a gente não observa que quando a gente passou aquele cruzamento muito rápido, o Senhor nos livrou de um acidente. A gente não observa que quando nós amanhecemos, Deus colocou, que por mais que seja um café da manhã simples, mas Ele colocou o pão sobre a nossa mesa. E são pensamentos que vão nos afastando de Deus e nos aproximando do pecado, vai contaminando a nossa raiz. E Satanás acha ocasião, porque ele quer disputar o seu coração, ele quer poluir essa raiz, para que toda a sua vida seja uma bagunça. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui essa noite, irmãos? É assim, e às vezes as pessoas não conseguem entender, poxa, por que isso está acontecendo? Está aqui, Deus está falando com você essa noite. Passe a cultivar no seu coração um pensamento que agrada a Deus e agradeça a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que talvez nós não tenhamos tudo o que queríamos ter, mas nós temos o necessário para que a nossa vida seja uma vida abundante em Deus. Em Deus. Então pare de cultivar esse pensamento de reclamação. Outro texto de João, Jesus vai falar isso, capítulo 13, versículo 2, é o momento que Judas trai, né? O momento que na verdade Judas vai trair Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas. É aqui, ó. É aqui que o diabo põe sentimento. É aqui que põe rebeldia contra Deus. É aqui que põe questionamentos que muitas vezes as pessoas que estão lá no mundo não se aproximam de Deus justamente por esse questionamento. Se Deus existe, por que é que essa desgraça está acontecendo na vida? Por que é que esse mal está sobrevindo? Pensamentos que nos afastam de Deus e dá ocasião para fazer o que foi feito com Judas, colocar um sentimento no nosso coração. Então a gente precisa guardar essas duas primeiras coisas aqui, guardar o nosso coração, porque em primeiro lugar, a obra de Deus inicia no nosso coração, a salvação vem no coração, e em segundo lugar, Satanás e o pecado disputam o nosso coração para nos afastar de Deus. Deixa eu te chamar a atenção para algo aqui que eu sempre digo, talvez você já ouviu isso da minha boca. Irmãos, quando Satanás trabalha na vida de alguém,
E perceba, outro dia eu conversava com alguém sobre isso. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que aquilo que está visível aos nossos olhos. Tem gente que brinca com isso. Tem gente que até relativiza a ação de Satanás. Escute, Satanás jamais vai te tirar da presença de Deus de um momento para o outro. Você não vai dormir hoje à noite e amanhã falar, quer saber, eu não vou para a igreja mais. Não, não. Isso vai ser progressivo. É aos poucos. São ações que muitas vezes você não percebe, que vai contaminando o seu coração. E daqui a pouco você está longe de Deus. E consequentemente a sua casa vai ficar longe de Deus. Tem pessoas às vezes que não entendem, por que minha casa hoje não serve a Deus? Por que a minha esposa, ou por que o meu esposo, por que os meus filhos estão nessa situação? Rebobina a fita aí. Quantos lembram de rebobinar a fita? Você lembra? Tinha que pegar um negocinho assim, o Davi levantou a mão ali. Rebobina a fita da sua vida nesse momento. Você que talvez nesse momento não está com toda a sua casa no altar de Deus, ou toda a sua família no altar de Deus. Lá atrás, qual foi a sua ação? Você foi abrindo brechas, e isso contaminou o seu coração, e consequentemente passou para a sua família. Mas eu tenho certeza, irmãos, que mais de uma palavra, que talvez traga um ensino, e até uma consciência verdadeira, da postura que nós temos que ter diante de Deus, o Espírito Santo quer transformar o seu coração aqui essa noite. Porque em terceiro lugar, o terceiro ponto que nós precisamos entender é o que Deus diz sobre o coração. Qual que é a verdade que Deus nos traz sobre o coração? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, a Bíblia vai dizer: amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração. Tudo que nós sentimos e tudo que nós podemos viver com Deus, no sentido de amor, de relacionamento, procede do nosso coração. É por isso que lá em Jeremias, o próprio Deus falando através da boca de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, ele vai dizer assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando o meu coração, irmãos, está em Deus, completamente em Deus, o meu relacionamento com Deus, ele passa a um novo nível, ele passa a uma nova dimensão. Eu passo a experimentar não somente milagres, talvez que são de um cunho natural, humano, mais fáceis, aos nossos olhos de ser resolvido, de intervenções divinas, mas eu passo a viver milagres sobrenaturais, de cura, de restauração da parte de Deus. Jesus, uma certa vez, ele vai dizer assim: olha, meus filhos, parafraseando o que Jesus vai dizer: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É por isso que aqui em Jeremias ele vai dizer isso, Deus através da boca de Jeremias: quando vocês me buscarem de todo o seu coração, vocês vão me achar. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: se vocês querem desfrutar de uma experiência maior comigo, se vocês querem ter uma vida marcada por milagre, marcada pela bênção e pela presença de Deus, seu coração precisa estar na minha presença. A sua vida não pode achar outra fonte de inspiração senão na minha presença. É o nosso coração, e é através do nosso coração que nós dizemos para Deus que o amamos. E eu acho interessante que Deus, ele não atenta para a performance. Deus, ele não atenta. Eu dizia algo nesse sentido aqui na quarta-feira, inclusive citando esse texto aqui de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, um texto que eu amo, carrego todos os dias na minha vida. Todo dia eu me lembro desse texto. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor atenta para o coração. É isso que Deus diz. Às vezes a gente quer impressionar a Deus com a nossa forma de vestir, ou com a nossa forma de falar, ou com sair da nossa casa e vir a esse culto aqui nesse domingo que nós estamos reunidos. Mas Deus, ele não está interessado nessa performance que muitas vezes nós estamos preocupados, que outras pessoas estão olhando e analisando a nossa vida. Irmão, não preocupa o que o outro está pensando na sua vida, não. Eu vou repetir isso aqui: não se preocupa em impressionar pessoas, não. Porque pessoas são facilmente impressionadas, e da mesma medida que elas ficam impressionadas com a nossa ação, no primeiro deslize que nós damos, elas vão apontar o dedo para a nossa falha. Preocupe-se em agradar a Deus. Volte-se o seu coração para Deus, porque ao contrário dessas pessoas, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós caímos, Deus não aponta o dedo, Deus derrama graça sobre as nossas vidas. Aleluia por isso. Então, não adianta a gente, de forma mais prática, para você entender o que eu quero falar aqui nesse momento, não adianta a gente ser crentes excelentes no domingo, quando na segunda-feira nós compramos e não pagamos,
Quando na segunda-feira nós só queremos ser espertos em nosso negócio. Já viu gente assim? Que é uma esperteza no negócio que só Deus na causa. Irmão, não estou dizendo que você tem que ser burro para negócio não, pelo amor de Deus. Mas gente que só quer ganhar nas costas dos outros. Não adianta nós subirmos à igreja no domingo, quando ao longo da semana a nossa boca é regida por palavras torpes, por palavras que desagradam e afastam o Espírito Santo de Deus. Isso diz respeito ao coração, de alimentar e regar a raiz do nosso coração com a verdade da palavra de Deus. Se eu professo Deus como meu Salvador, as minhas palavras precisam necessariamente reverberar aquilo que Deus é: santo. Santo. E a gente acha que, não, eu já subi domingo, né? Mas a gente não vigia em coisas pequenas ao longo da semana. A gente não vigia nas nossas vestes. O homem é mais difícil de falar sobre veste aqui, né? E eu, na verdade, isso é algo de cunho individual, né? Mas a gente tem adentrado em uma cultura, infelizmente, na nossa geração, muito relativista, né? Tudo depende do ponto de vista. E aí algumas pessoas até usam esse versículo aqui de Samuel 16:7, né? Não porque Deus olha para o coração, mas nesse sentido de vestimenta, principalmente para você, irmã, com muito amor te falando isso aqui agora. Nesse sentido de vestimenta, você só reflete o externo, aquilo que está no seu interno. Se você tem um coração, você homem, você mulher, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ser regida por isso. É o que eu disse, a raiz vai governar todo o crescimento da árvore. O Espírito Santo que está plantado em nós vai regar e vai realizar a boa obra do nosso crescimento. Então eu não posso ser conduzido por uma postura que às vezes não agrada o coração de Deus. Tudo se começa através dessa raiz. Em quarto lugar, nós precisamos nos atentar para alguns perigos do nosso coração. E aqui eu quero partir já para a conclusão nesse ponto. Precisamos nos atentar para os perigos do nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. É através do nosso coração, é através do coração do homem, irmãos, que muitas vezes o mal se instala. Quando Tiago está escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer sobre pessoas que acham que são religiosas, que acham que estão agradando a Deus, mas na verdade estão enganando o seu próprio coração. Pessoas que se dizem religiosas, mas na verdade a sua religião é vã, porque não estão agradando a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, comigo, e abra, que é um texto maior, para a gente ler junto aqui. E abra lá em Hebreus 3, versículo 12 até o 15. Hebreus capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 15. Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí aqui o escritor aos Hebreus vai até citar lá o Salmo 95, né? Essa mesma palavra está lá no Salmo 95, 7 e 8. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aqui o escritor aos Hebreus vai trazer-nos algumas verdades sobre um coração que já está endurecido. E nós precisamos ter cuidado com um coração duro. E quais que são as características de um coração endurecido? Segundo aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus, mas também segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, que a gente acabou de ler, o escritor dos Hebreus vai falar para a gente não ter um coração mau e descrente, né? Ou como ele diz aqui na minha versão, um coração perverso com incredulidade. Um coração que não tem fé, mas é tomado pela incredulidade. Talvez dos elementos principais da dureza do coração, eu disse agora há pouco, é a incredulidade. A incredulidade, irmãos, vai nos afastar de ouvir a voz de Deus. Quando eu sou tomado pela incredulidade, como eu disse,
A fé, ela passa a dar lugar à dúvida, e eu já não tenho mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque muitas vezes você questiona Deus, por que Deus não está falando comigo? Sendo que na verdade é porque o seu coração está sendo tomado pela incredulidade. Está aqui, a palavra do Senhor é clara dizer isso. É clara. Precisamos começar, irmãos, não somente a pedir a Deus. É porque às vezes a gente pede para Deus isso, né? Deus, aumenta a minha fé, me dê uma fé inabalável, me ajude a ser um verdadeiro crente no Senhor, de confiar mais em Ti. Mas quando vem a primeira necessidade, ou a primeira oportunidade para exercermos essa fé, nós não colocamos em prática. Você já ouviu essa expressão? Se você pede alguma coisa para Deus, poderia ser assim, mas essa não é a pedagogia de Deus. Deus, Ele não abre a nossa cabeça e de uma forma milagrosa coloca aquilo que nós estamos pedindo a Ele, não. Ele nos dá a oportunidade de começarmos a exercer aquilo que nós temos pedido em oração para Ele. Através das adversidades, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos dar graças a Deus até nas adversidades, porque tudo coopera para o nosso crescimento. Nas adversidades nós temos a oportunidade de desenvolvermos uma parte da nossa vida que ainda estava mirrada, ou talvez está atrofiada. A gente perdeu aquela fé inabalável que a gente tinha antes, aquele amor, aquela paixão incondicional, aquela vontade de estar na presença de Deus que a gente perdeu. E nas adversidades nós temos a oportunidade de desenvolver essas áreas da nossa vida. Eu sei que Deus está falando com você aqui essa noite, irmão, porque eu fui muito ministrado ao preparar essa mensagem. Não pense que eu estou falando aqui para os irmãos e isso aqui não falou nada comigo, não. Isso falou muito comigo, porque somos iguais. Você tem sentimentos, eu tenho, e muitas vezes somos conduzidos por esses sentimentos errôneos, e a nossa raiz, o nosso coração vai ficando incrédulo, e os nossos ouvidos passam a ter um tampão, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Parece que o céu está entenebrecido, quando na verdade não. Deus está tentando se comunicar com você. Deus está tentando falar com você. Deus está tentando dar aquela direção que você está pedindo. Qual caminho que eu tomo, Deus? Qual decisão que eu vou tomar? Qual palavra que eu vou falar para aquela pessoa? Deus está querendo te revelar, mas a incredulidade tomou conta do seu coração. Mas eu sou homem de Deus para profetizar que toda a incredulidade do seu coração vai dar lugar à fé em nome de Jesus, e a voz de Deus vai ser audível lá no profundo da sua alma. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Então, em primeiro lugar, o coração duro é tomado pela incredulidade. Em segundo lugar, nós devemos ter cuidado para não ser endurecido pelo engano do pecado. Está aqui no versículo 13, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é ser endurecido pelo engano do pecado? São pessoas que muitas vezes pecam, erram e até reconhecem, mas infelizmente tiveram as suas mentes cauterizadas e já não fazem mais nada para mudar essa situação. Eu errei, eu pequei, mas não preciso me arrepender, não preciso converter do meu mau caminho, deixa como está. Até reconhece de uma forma não completa, né, de uma forma mediana. Outro dia eu conversava com alguém, e é uma mensagem, essa que eu vou falar, é uma mensagem muito pertinente nos dias de hoje, porque isso tem sido muito propagado, e eu vejo assim, ação maligna, infernal mesmo, para nos afastar não somente da comunhão da igreja, mas nos afastar da comunhão principal, que é com o Espírito Santo. Escute isso que eu vou te falar. É impossível sermos igreja sem irmos à igreja. A verdade é que eu e você somos habitação, você sabe disso, somos templo do Espírito Santo, mas ninguém é igreja só. Igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem em um propósito específico: dar glória a Deus e propagar o nome dele aqui nessa terra. Igreja tem um outro motivo específico, de servir uns aos outros. É por isso que os irmãos me veem batendo às vezes muito nessa tecla, que, irmãos, nós nos tornamos parecidos mais com Jesus quando eu sirvo você. Essa é a premissa do Evangelho. É estar apto a fazer a mesma oração que Jesus fez lá no Getsemane: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que sejamos unidos em um amor fraternal. E aí eu dizia agora há pouco, eu conversava com alguém, e essa pessoa crente, muito tempo de crente, e ela dizia assim: pastor, é preciso ir na igreja, só quem é o pastor e quem é a liderança, não precisa ir na igreja todo culto.
falei assim, misericórdia, né? Misericórdia. Uma pessoa que foi cauterizada em seu erro e já não vê mais nada de errado nisso. Está sendo enganado pelo pecado e pela dureza do seu coração. Acha que está tudo bem. Acha que está tudo normal, quando na verdade não. Foi enganado pelo pecado e pela dureza do seu coração. Ou às vezes até em uma outra proporção, né, do outro lado, nós temos pessoas que reconhecem, mas não fazem nada para mudar essa situação. Deixa estar como está. A palavra do Senhor vai nos advertir, lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7, dizendo o seguinte: não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Isso aqui é a parte final, né? Aí. Nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Isso aqui inclusive está ligado à nossa comunhão, como eu dizia agora há pouco, desse amor fraternal que nós exercemos. E a falta de exercer a misericórdia, a falta de ter empatia. Por favor, escute isso, irmãos. Porque se tem pessoas que são egoístas, sou eu e é você. Eu sou egoísta, você é egoísta. A gente precisa pedir, como aquela canção que o Diante do Trono canta, né? Deus, me dá um coração igual ao seu. Coração disposto a obedecer, a cumprir o seu querer, a cumprir a sua vontade, a abrir mão como Cristo abriu mão da sua vontade, para amar o meu irmão. Um coração que falta com misericórdia para com o necessitado, está manifestando um coração duro. Um outro exemplo de um coração endurecido, na própria palavra do Senhor, está relatado lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. É o episódio que Davi vai lá na terra dos filisteus, recupera a Arca da Aliança. E entra às portas ali de Jerusalém, da sua cidade, tocando a sua harpa, cantando e pulando e dançando. A alegria de Davi, de ter retornado a presença de Deus para o seu ambiente, era tão grande que ele estava explodindo ali, né, cantando e pulando. Aí a palavra do Senhor vai dizendo nesse versículo, que Mical repreende, ou melhor dizendo, despreza Davi no seu coração. Despreza Davi no seu coração. Por quê? Porque achou que ele era brega. Que breguice isso que o rei de Israel está fazendo, né? Olha só. Para que fazer isso? Bastava ir lá e conquistar. Para que entrar dançando aqui? Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Por favor, preste atenção. Um forte indício de que o coração está endurecido é um coração crítico. Eu vou repetir isso aqui, porque a gente tem muita facilidade para criticar as pessoas e pouca facilidade em perguntar como é que eu posso ser útil ou ajudar aquela pessoa. A gente prefere criticar ao invés de ajudar. E um indício forte de um coração endurecido é o coração que é movido pela crítica, como foi Mical, esposa de Davi. Esse é um forte indício. Gente que só consegue criticar. Vamos trazer isso para a prática, assim, de um modo bem visível. Gente que olha para a igreja e vê alguns defeitos e só sabe apontar esses defeitos. Eu disse agora há pouco, né? Gente que vem para ser juiz no culto, para ver qual irmão que vai desafinar quando está cantando, ou para ver se o pastor vai citar uma referência errada de algum versículo bíblico, ou para ver se o pastor vai falhar em alguma coisa, quando na verdade nós não podemos ser críticos, porque o único juiz estabelecido em todas as coisas é o nosso Deus. E um coração que já foi transformado, e é um coração amolecido, governado por Deus, é um coração que não é regido pela crítica. A gente precisa, irmão, eu e você, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e começar a exercer. Quando a crítica quiser vir no nosso coração, a gente precisa repreender e falar, não, se eu não posso fazer nada, pelo menos então criticar, eu não vou criticar. Não vou criticar. Deixa que Deus vai julgar o certo e o errado, o justo e o injusto, o santo e aquele que está agindo em pecado. Deixa que Deus, o justo juiz, é que tem essa atribuição, não eu, não a minha casa, não a minha família, não. O justo juiz. Um outro episódio que a palavra do Senhor vai nos dizer e mostrar sobre um coração endurecido, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 5, onde Jesus está ali pregando, falando para muitas pessoas, e ele olha ao redor, olha só, e olhando Jesus para eles em redor, com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Jesus sentiu dor, e essa palavra, quando a gente volta lá no sentido original do grego, né, que Marcos vai usar aqui, condoer, é sentir uma dor profunda na sua alma, algo que traz um desconforto na alma. Quer dizer, um coração endurecido trouxe dor em Jesus. E é isso que nós podemos trazer da mesma medida e proporção para o nosso Deus, porque Jesus é o nosso Deus.
Quando nós agimos com um coração duro, nós causamos dor em Deus, dor em Jesus. Mas por outro lado, Salmo 51:17, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E é essa mensagem que nós precisamos sair dessa porta, quando a gente pisar o nosso pezinho lá fora, saindo aqui desse culto, acabou o culto. Deus, me dê um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e um coração contrito diante de Deus. Para a gente partir para o quinto ponto, o quinto lugar. Os cuidados que nós precisamos ter com o nosso coração. Eu disse já ao longo dessa ministração, aquilo que entra no nosso coração vai reger toda a nossa vida. Preste atenção. Se a tristeza entra no meu coração, a minha vida vai ser regida pela tristeza. Se a amargura entra, nós somos regidos com o coração amargurado. Se o desespero entra, nós somos regidos pelo desespero. Por favor, olha aqui para mim, irmão. A partir de hoje, quando vier uma preocupação de algo que você não tem controle, comece a exercer mais fé diante de Deus, irmãos. Porque a partir do momento que o desespero tomar conta da sua mente, é isso que você vai ficar regido todos os dias. Você vai acordar pensando nisso e dormir pensando nisso, porque é o desespero que está no seu coração. Passe a alimentar a sua raiz com a verdade da palavra de Deus. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus vai dizer assim: o homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala. Alguém pode completar esse versículo? A boca fala que o coração está cheio, né? Tem gente até que achava que isso era um ditado, né? Não, palavra de Jesus. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que a gente precisa aprender essa noite? Guardar o nosso coração de tudo aquilo que de alguma forma possa atingir ele. Porque se alguma coisa atingir o meu coração, é aquilo que vai governar toda a minha vida, em ação, em palavra, em decisões. E a melhor forma de nós guardarmos o nosso coração é com um versículo que eu acho que foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida, ainda na minha infância. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi, aonde, irmãos? No meu coração, para não pecar contra ti. Deixa eu parafrasear essas palavras do salmista. Eu escondi a palavra de Deus no meu coração, para que o meu coração não seja duro, para que o meu coração seja realmente aquela figura que Deus disse lá no Antigo Testamento: e dar-vos-ei um coração de carne, eu tirarei o seu coração de pedra, e colocarei em seu coração um coração como a minha vontade, com as minhas leis gravadas, com a minha vontade gravada. Guardei o meu coração, escondi a sua palavra para não pecar contra ti. Esdras, quando está ali reconstruindo a cidade de Jerusalém, juntamente com Neemias, no capítulo 7, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer que Esdras tinha o seu coração para Deus, para buscar a lei e ensiná-la a todo o Israel. Quer dizer, o coração de Esdras estava voltado para Deus, e aquilo fez com que ele servisse aos seus irmãos. Esdras era uma pessoa conhecedora da lei, e ele começou a pregar, começou a ensinar sobre a lei. Porque até para servir as pessoas, eu preciso estar voltado com meu coração para Deus. Fica de pé em nome de Jesus no seu lugar. Nós precisamos, irmãos, eu queria que por parte final você atentasse para essas palavras que eu vou te dizer aqui agora. Cuidar do nosso coração, Júnior, como a joia mais preciosa que a gente tem. E talvez essa palavra tenha sido de um cunho mais exortativo, um cunho mais pastoral, aquela palavra que a gente não dá muito glória a Deus, porque a gente vê as nossas ações erradas. Mas existe algo, irmãos, não é que a gente vai fazer uma segregação, ou desprezar algumas pessoas em detrimento a outras, excluir algumas pessoas da nossa vida, não, muito pelo contrário. A gente precisa aceitar e amar a todos como Cristo, mesmo sabendo quem nós somos, nos ama todo dia. Então a gente tem que amar todos, mas você não precisa, olha para mim por favor, irmãos, você não precisa conviver com todo mundo. Sabe por quê, irmão? Tem gente que está sendo um tumor para a raiz do seu coração. Tem gente que ao invés de te aproximar de Deus, de te levar a desenvolver uma vida maior, de intimidade com Deus, está sendo um tumor na raiz do seu coração, está sendo um câncer na sua vida. Pessoas que você precisa pedir a Deus, nesse momento, discernimento. Pai, me ajuda a identificar essas pessoas, para que o meu coração seja guardado,
para que essas pessoas de alguma forma não contaminem a minha vida, e eu possa realmente estar com o meu coração diante do Senhor. O que a gente leu aqui em Hebreus 3, logo na parte inicial do versículo 12, né? O escritor vai dizer assim: tende cuidado, ou seja, é algo diário. Inclusive ele usa essa expressão no versículo 12 ainda, é algo diário, é um cuidado que a gente precisa ter todos os dias da nossa vida. Para quê? Não só para viver mais perto de Deus, mas para que a gente não possa ter prejuízos espirituais e consequentes materiais. Deixa eu te falar algo. Aquilo que nós vivemos no espiritual, você já ouviu isso da minha boca? Aquilo que nós vivemos no espiritual reverbera a nossa vida material. Se minha vida com Deus, ela está prejudicada, irmão, a minha vida material só vai ser um reflexo de como está a minha vida com Deus. E eu preciso guardar o meu coração como uma joia preciosa diante de Deus. Eu sei que às vezes a gente ouve, né, uma palavra que magoa o nosso coração, que às vezes a gente nem merecia ouvir. Olha para mim, por favor. Às vezes a gente nem merecia ouvir aquela palavra, mas aquilo, meu Deus, aquilo às vezes cria até um bloqueio na nossa vida, e a gente passa a andar até comprimido, não de uma forma literal, mas com o nosso coração amassado, porque o nosso sentimento está amassado. Mas grave aquilo que eu disse lá no início ainda: se alguém te feriu com palavras, libere essa pessoa essa noite em nome de Jesus. Pare de guardar entulho no seu coração. Pare de guardar lixo na fonte da sua alma. Pare. Deus quer te levar você a uma nova dimensão espiritual, para que essa bênção que Ele quer liberar sobre a sua vida espiritual seja um reflexo na sua vida material. Mas se essa noite, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Se essa noite é preciso você voltar lá atrás, em um sentido de memória, para ver que alguém lançou alguma palavra, seja alguma palavra de maldição, ou seja alguma palavra que te feriu de alguma forma, irmão, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor Jesus trouxe liberdade para você, libere essa pessoa agora, para que você possa encontrar liberdade em Cristo Jesus, para que o seu coração seja saudável e você possa preservar o seu coração. Pai, nós estamos na sua presença e eu quero orar aqui por cada pessoa que está. O Senhor conhece, ó Deus, aonde o seu filho, a sua filha, diante do altar do Senhor aqui nesse momento se encontra. Precisa, ó Deus, de uma ajuda especial naquilo que foi pregado essa noite. A sua palavra nos diz, e nós confiamos, ó Deus, que quando o teu Espírito Santo viesse sobre nós, o nosso coração não seria somente convertido ao Senhor, mas seria transformado pelo Senhor. A nossa força, ó Deus, não nos permite mudar o nosso coração. Nós não temos habilidade para isso, nós não temos força para isso, nós não temos sabedoria e talvez muito menos inteligência emocional para viver tudo aquilo que o Senhor falou conosco essa noite. Mas eu tenho que o teu Espírito Santo, ó Deus, aleluia, eu sei que o teu Espírito Santo, detentor de toda graça, detentor de todo poder, é suficientemente capaz para transformar os nossos corações e mudar a nossa realidade. Eu quero interceder ao Senhor neste momento, ó Deus, por essa vida que precisa de uma libertação no coração, para que essa pedra seja transformada em carne, para que essa poluição seja tirada e essa fonte, ó Deus, possa manar água límpida, uma água, ó Deus, cristalina através desse coração. Ajude-nos, ó Deus, que a nossa vida, através desse coração limpo, que neste momento o teu Espírito Santo purifica, e eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus, purificando corações, purificando o centro da alma dessa pessoa, que a nossa vida seja regida por isso, ó Deus, que a nossa vida seja governada por um coração guardado, por um coração regenerado, por um coração disposto, ó Deus, a estar na sua presença e a priorizar o Senhor. Nos ajude a ver, ó Deus, aquilo que Satanás tem tentado fazer para nos tirar da presença do Senhor, e coloque em nós, ó Deus, coloque em nós a mente do Senhor. Essa é a nossa oração, Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria te convidar nesse momento, irmãos, ainda nesse espírito de adoração,